Boa noite, Cal. Andrine, boa noite. Pastora Mara, boa noite, Pastora Mara. Dona Eunice, boa noite. Já foi já, pai. Uhum. Boa noite. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos dar início. Seja bem-vindo à campanha dos desafios de Elias. Deus vai falar tremendamente com cada um de nós nessa noite. E hoje eu quero relatar um tema. E o tema é o tema da campanha, desafio. Amém? Hoje vamos falar sobre desafio. Por que desafio? O que é desafio? Amém? Eu queria que, onde você está, você pudesse fechar os seus olhos. Vamos estar nos conectando com o Senhor, vamos estar orando, vamos buscar a face do Senhor, a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo para as nossas vidas. Vamos, nesse momento, sermos desafiados pelo Espírito Santo a estarmos na presença de Deus, a nos conectar com a presença de Deus, a estarmos sendo desafiados pelo Espírito Santo. E nessa noite o Espírito Santo do Todo-Poderoso quer desafiar você, quer levar você além daquilo que você tem alvejado, além daquilo que você tem alcançado, além daquilo que você tem sonhado. O Espírito Santo, ele quer te surpreender nessa noite, porque ele mesmo vai te desafiar a ir além daquilo que você imagina, daquilo que você pensa, daquilo que está dentro dos teus pensamentos. O Espírito Santo nessa noite, ele quer te desafiar, amém? Feche seus olhos comigo onde você está e atrai a presença do Espírito Santo para a sua vida. Vamos estar orando, vamos estar fazendo esse elo com o Senhor, com o Espírito Santo nessa noite, amém? Cada um de nós temos desafios, temos algo a sermos conquistado, temos desafios a alcançar, temos desafios que nos desafia, e nós somos desafiados a cada dia diante dos homens, diante de Deus, diante das diversidades, diante do Espírito Santo, diante do pecado, diante do diabo. Nós somos desafiados todos os dias, todos os momentos, amém? E eu queria que você nesse momento fechasse teus olhos e seja apenas desafiado e desafie diante de ti o Espírito Santo, para que você possa crescer, para que você possa vencer todos os obstáculos da tua vida em nome de Jesus, amém? Deus, na autoridade do nome de Jesus, meu Pai, nesse momento, Deus, eu entro na tua presença, meu Pai, mais uma vez, Deus, e te peço, ó Deus, que os céus se abram, Senhor, os céus possam estar abertos, Senhor, sobre as nossas vidas, Deus, sobre as nossas casas, sobre os nossos familiares. Meu Pai, que os céus se abram sobre a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa crença, meu Deus. Que o Senhor nos leve nessa noite, meu Pai, aí além, Deus, das nossas possibilidades humanas, Pai. Porque nesse momento, Deus, nós estamos entrando, Deus, na atmosfera espiritual, Deus. Estamos, Deus, sendo, Deus, envolvidos, conectados, Deus, com o teu reino, com
com o teu Espírito, com a tua presença, Deus. E essa presença, Deus, ela nos leva além, Deus, das nossas possibilidades humanas. E que essa presença, meu Pai, sobrenatural do teu Espírito, meu Pai, possa romper, Deus, as barreiras que nos limitam, que nos impede, Deus, de alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para alcançarmos, Deus, os desafios que nos desafia, Senhor. E eu te peço, meu Pai, nessa noite nos capacita, Senhor. Abra os céus sobre a tua igreja, abra os céus sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que nessa noite, meu Pai, nós possamos, meu Pai, nesse momento, sermos desconectados, Deus, do mundo secular, meu Pai, e possamos entrar, Deus, totalmente de corpo, alma e espírito, Deus, na atmosfera, Deus, do teu reino, da tua presença, do teu espírito, para que nós nessa noite, meu Pai, possamos, Deus, sermos desafiados totalmente pelo Senhor, pelo teu espírito. Meu Pai, é isso que nós queremos nessa noite. Vá, meu Pai, de encontro a cada um dos meus irmãos, meu Pai, que nos acompanha por essa live, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abra a porta, Senhor. Deus, faça milagre, Deus, na vida de cada um dos teus filhos. Meu Deus, essa é a minha oração, meu Pai. Deus, eu peço isso pela vida dos meus irmãos, pela comunidade cristã Rehoboth, que o Senhor abra os céus, que o Senhor faça crescer, que o Senhor faça prosperar. Deus, que diante de cada desafio, meu Pai, a vitória, meu Pai, ela seja total e completa sobre as nossas vidas. Assim eu profetizo sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê entendimento, nos dê sabedoria, em nome de Jesus, amém? E nessa noite, eu quero falar sobre desafio. Antes de tudo, a palavra desafio, no dicionário de português, ela diz que desafio é competir, é uma competição. Desafio é como você está em um campo de futebol e você está sendo desafiado o seu adversário a vencer, a conquistar, a ir lutar e ter a vitória em nome de Jesus. E é isso que Deus nessa noite, o Espírito Santo, ele está nos desafiando diante da adversidade para que eu e você nós tenhamos vitória total e completa. Amém? Aleluia, glória a Deus. E eu vou ler novamente, como vários irmãos já leram, esse texto aqui de 1 Reis 17. Queria que você abrisse a sua palavra comigo. Vamos fazer essa leitura juntos, ela é bem ampla, mas Deus vai falar tremendamente com cada um de nós, amém? Abra comigo em 1 Reis 18, amém? 1 Reis 18, versículo 22, amém? Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor aqui, ela diz: então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. E dei-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros, e o dividiu em pedaços, e os punho sobre a lenha. Porém, não lhes meta fogo. E eu preparei o outro bezerro, e o preparei sobre a lenha, e não lhes meti fogo. Então invoquei o nome do vosso Deus. Então invocai o nome do vosso Deus. E eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. E disse Eliseu aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos bezerros. E primeiro, porém, porque sois muitos, e invocará o nome do vosso Deus, e não lhes metei fogo. E tomando o bezerro que lhes deram,
e o puseram e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até meio-dia, dizendo a Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem que respondesse. E saltaram-nos sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, clama em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa a fazer ou que intenta alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grande voz e se retalhavam com faca e com lanças, conforme o seu costume, até derramar sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não havia voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegaram a ele, e preparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias, tomando 10 pedras, conforme o número da tribo dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou ali o nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. E então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha e disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. E disse ainda, fazei-o a terceira vez, e o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até que o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjar, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. E responde-me, Senhor, e respondendo-me para que este povo conheça que o Senhor és Deus e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, e que, vendo todo o povo, caiu sobre si o rosto e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, e lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Queison, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído arde uma abundância de chuva. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus.
A palavra de Deus aqui, o livro de Reis, ele relata que Elias, ele foi um dos maiores profetas da Bíblia. E além de Elias ser um dos maiores profetas, Elias ele era um homem semelhante a mim, semelhante a você, semelhante a cada um de nós. Algo que em Elias muitas vezes diferenciava de mim e de você era a intimidade que Elias tinha com Deus. Era o respeito que Elias tinha com Deus. Era a vocação que Elias tinha com Deus. Era a reverência a qual Elias tinha com Deus. Esse nível de intimidade, de reverência, de santidade diferenciava quem Elias era, às vezes, para algum de nós. E Elias, ele foi um homem sujeito a tudo igual a mim e a você. E a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela se trata em um desafio, como Elias, nesse texto ele diz que ele estava ali desafiando os profetas. Por que Elias chegou ao nível de desafiar os profetas de Baal? Porque Elias ele tinha uma intimidade com Deus, Elias ele tinha uma reverência com Deus, Elias ele tinha uma convicção do Deus o qual ele servia, que era um Deus verdadeiro e seria capaz de responder às suas orações, de atuar naquilo que Elias pedia, naquilo que Elias profetizava, naquilo que Elias determinava segundo a palavra de Deus. Essa diferença que diferencia muitos de nós. E se eu e você nós queremos ter essa intimidade, ter esse desafio vitorioso qual Elias tem, precisamos ter um nível de intimidade, ter um nível além das nossas possibilidades humanas de reverência, de leitura, de busca, de dedicação, de se dar para o Espírito Santo, de se dar para Deus, para que eu e você, diante dos nossos desafios, nós tenhamos a vitória. Nós não seremos envergonhados, derrotados diante dos nossos desafios. Porque os profetas de Baal, eles foram envergonhados e derrotados? Porque eles serviam a um Deus ao qual eles tinham uma crença de um Deus que negava-se para ele. E além de tudo, eu creio que se Deus não estivesse no negócio, se Deus ele não estivesse ali, o Elias estivesse em sintonia com Deus, o maligno ele poderia mover os céus sobre o altar de Baal, descer fogo, descer saraiva, fazer algo, porque o diabo ele tem um poder para fazer isso. Mas Deus, em primeiro momento, Deus ele fechou os céus a favor dos deuses de Baal. Deus ele fechou os céus para os profetas de Baal, porque os céus de Deus, os céus que o Espírito Santo manifestava, estava aberto a favor de Elias. E esse céu, ele está aberto sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua esposa, sobre o teu esposo, sobre os teus ministérios, sobre a tua empresa. É esse céu que Deus tem deixado aberto ao nosso favor, para que eu e você, diante dos nossos desafios, nós tenhamos a vitória que vem de Deus. A vitória que estava sobre a vida de Elias não dependia dele por ele ser um homem respeitado, por ele ser apenas um homem que se destacava. Não, irmãos, toda a nossa vitória ela vem de Deus e provém de Deus. A força do nosso braço não nos traz êxito nenhum. Amém ou não? Quando você está entendendo, diga aleluia. A vitória de Elias estava no nível de intimidade. Os desafios os quais Elias estava sendo desafiado e desafiando, ele era prover de Deus sobre a vida de Elias. E o prover de Deus virá sobre a minha vida, vem sobre a tua vida diante dos nossos desafios. Amém ou não? Quantos têm desafios
Eu acredito que na tua cartela de oração você escreveu algo. E esses algo que você escreveu, irmão, são desafios, os quais vocês estão sendo desafiados diante de Deus. Você está orando, está apresentando a Deus, está dizendo, Deus aqui está. Para os olhos humanos, eu acredito que seja impossível, mas para o Senhor nada é impossível. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, o Senhor. Amém ou não? Então, irmãos, as nossas petições, aquilo que eu e você nós colocamos na nossa cartela de oração, são desafios. E o que é desafios? Desafios é tudo aquilo que eu e você, nós alvejamos sobre a nossa vida. Quando nós acordamos de manhã, nós já sejamos desafiados diante das trevas e diante do mundo espiritual, diante do Senhor. Ao acordar, ao você abrir os olhos de manhã, irmãos, o pecado já bate na tua porta, desafiando a você a pecar, a cometer o delito, a cometer o desvio, um escorrego. Mas quando eu e você, a nossa motivação é ser desafiado pelo Espírito Santo, você supera todos eles em nome de Jesus, porque o Senhor é contigo. Assim como o Senhor era com Elias, o Senhor é contigo em nome de Jesus e você terá vitória. Amém ou não? Três lições que a gente tira aqui de Elias, que Elias teve êxito nos seus desafios. O primeiro era que Elias, ele era um homem de oração. Elias, ele era um homem que ele buscava intensamente a face de Deus. Quando nós buscamos intensamente a face do Senhor, irmãos, os nossos desafios, eles já são vitoriosos, porque a vitória do Senhor já está sobre as nossas vidas, ela já está liberada sobre as nossas vidas, as milícias de anjos do Senhor já está ao teu favor para guerrear e te dar vitória em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse comigo lá em Tiago 5, amém? Abra comigo em Tiago 5. 17 e 18. Eu vou começar a ler aqui a parte B do 16, que diz assim, ó, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu queria que você repetisse comigo. Diga aí onde você está na tua casa. A oração do justo pode muito ao seu efeito. Diga, minha oração feita no Senhor pode em todas as coisas, porque é o Senhor que me fortalece em nome de Jesus. Amém ou não? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Amém ou não? E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e caiu. E o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém ou não? Irmãos, esse era o segredo de Elias. Elias, ele vencia os seus desafios, porque Elias, ele era um homem de oração. Lá para frente, a gente vai entender quando eu e você, nós fraquejamos na oração, nós fraquejamos na conectividade com o Senhor. Quando a nossa ligação com o Senhor, ela começa a oscilar, eu e você, nós começamos a perder e ganhar. Ganhar e perder as lutas. Porque da mesma forma que a nossa intimidade começa a oscilar, o maligno, ele começa a vencer os desafios dele na minha vida e na sua vida. Mas quando eu e você, nós somos como Elias, nós oramos interruptamente e buscamos a face do Senhor, Deus, ele permanece com os céus abertos. A ordem de Deus sobre os anjos está ao meu e ao teu respeito, para nos guardar, para nos proteger e para nos dar vitória.
Amém ou não? Não existe, irmãos, desafios que nós entramos nele e tenhamos a vitória se Deus ele não estiver na minha frente, na tua frente, diante dos teus desafios. Se a tua confiança não estiver no Senhor. Quando a nossa confiança está no Senhor, a vitória, ela é total e completa nas nossas vidas. Amém ou não? Posso ouvir um aleluia? Amém, irmãos? A Bíblia, ela fala que Elias, ele teve inúmeros desafios. Elias, ele profetizou que não ia chover. E por 3 anos e meio não choveu. Depois Elias, ele voltou e profetizou sobre a viúva de Sarepte, a qual ele fez multiplicar a farinha e o azeite. Um outro desafio na vida de Elias. Elias, depois para essa mesma mulher, o filho dela morre e Elias, ele é desafiado diante da viúva e diante de Deus a orar, entrar na presença de Deus e trazer a vida daquele garoto. Irmãos, quando o homem ele tem intimidade com Deus, Deus responde todas as suas orações. Quando eu tenho intimidade com Deus, Deus me responde. Eu falo, Deus ouve e Deus me responde. E os milagres de Deus, eles nos acompanham e eles acontecem nas nossas vidas. Amém ou não? O quarto, foi quando Elias, ele vai e profetiza com os profetas de Baal. Ele apenas seria o único dos profetas do Senhor. Todos Jezabel já tinha matado e restava Elias. Elias, ele estava com um desafio. Ele estava sendo desafiado por Deus a restaurar o altar de Deus diante de um povo corrompido, um povo desviado da presença de Deus. Mas Deus levantou um homem com desafio, com coragem. E Deus, ele olhava para o coração de Elias e via a integridade que Elias tinha diante do Senhor, a reverência, a santidade, a busca. Elias, ele a cada dia ele se dava diante do Senhor. E Deus, ele levanta Elias e surpreende todo o povo de Israel que estava desviado e reata essa aliança de intimidade com o Senhor e ergue de novo a igreja do Senhor em Israel, porque Elias ele foi desafiado e usado por Deus, e Deus, irmão, ele tem a cada dia desafiado a cada um de vocês que está me ouvindo nessa noite. Deus, ele tem desafiado através de canções, Deus tem te desafiado através da palavra, Deus tem desafiado através das ministrações que você tem ouvido. Deus está te desafiando nessa noite, irmãos. Eu não sei o que Deus está te falando, mas você está sendo incomodado aí nessa noite. O teu coração ele está pulsando algo que Deus está te falando. O que Deus quer te desafiar nessa noite, porque Deus quer te usar. Deus quer que você seja um Elias na vida de uma outra pessoa. Deus ele quer te usar, que você seja um Elias para restaurar altares, irmãos. Altares que está aí destruído. Pode ser em alguma ente querida tua, pode ser no vizinho, pode ser no teu colega de trabalho, pode ser um amigo, uma amiga. Irmãos, você tem pessoas que estão com o altar desmoronado e Deus quer que você seja o Elias para edificar de volta esse altar na vida dessa pessoa. Que você seja o reparador do altar de Deus na vida dessa pessoa. Deus ele quer te usar nessa noite, que você seja o profeta e você vai dizer: haja salvação e vai haver salvação, haja restauração e vai haver restauração em nome de Jesus. É você, irmãos. Elias já se foi.
Elias apenas deixou o exemplo na Bíblia para mim e para você, para que nós tomamos essa mesma posição diante do Senhor, diante dos desafios, para sermos instrumento de Deus nessa terra, para restaurar vidas, salvar vidas, curar vidas, edificar, exaltar na vida de pessoas. Deus, ele está nessa noite falando contigo que você não tem que fazer altar de pedra, você tem que fazer altar de oração, de comunhão, de intimidade, de reverência. Você tem que derramar daquilo que Deus tem derramado na tua vida, na vida de outras pessoas. Deus quer te usar, irmãos. Deus quer que você seja vaso, Deus quer que você seja bênção na vida de outras pessoas. Sua aleluia, glória a Deus. É isso que Deus está nos desafiando, irmãos. Essa campanha de Elias, ela veio, irmão, para eu e você nos fortalecer no Senhor, através das ministrações, das orações, da palavra, porque Deus quer que eu e você nós sejamos Elias na vida de outras pessoas. O povo de Israel estava dobrado diante de deuses, diante de ídolos, corrompido, cegos espiritualmente. E Deus, pela sua extrema misericórdia, Deus, ele coloca esse desejo no coração de Elias. Deus levanta Elias, desafia Elias para que o altar seja levantado, para que o altar seja edificado. E eu e você, irmãos, temos que tomar a postura de Elias e edificar altares na vida das pessoas. Mas para que eu edifique altar na vida das pessoas, eu preciso primeiramente edificar o meu altar, reparar o meu altar, ver onde existem as fendas, onde existem as brechas, fechar todas elas com a minha intimidade, com a minha comunhão com o Senhor, para que diante dos desafios a vitória seja total e completa, como foi com Elias. E se o meu altar ele não estiver, irmãos, totalmente reparado, a vitória ela não é completa. E Deus, ele não faz obra pela metade. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para concluir, completar e ir até o fim, em nome de Jesus. Amém ou não? Deus, ele está te usando, irmãos. Você que está aí do outro lado, você que está me ouvindo, você que está me vendo, eu estou falando contigo, é você mesmo. Deus, ele quer te usar, irmãos. Deus quer que você seja instrumento. Deus quer que você seja vaso útil. Quando Deus, ele fala comigo, irmãos, e eu não respondo diante de Deus, eu sou um vaso inútil. Eu não tenho valor, eu sou inútil. Mas nós, nessa noite, cada um de nós aqui que estamos, seremos vasos de honras, seremos vasos de glória, seremos vasos que o Senhor vai usar, o Senhor vai fazer milagres e prodígios através da minha vida e da tua vida em outras vidas, em nome de Jesus. Irmãos, não existe nada que possa ser tão satisfatório para as nossas vidas, é quando você encontra uma pessoa que está com a vida derrotada. Deus te usa. E você vê aquela vida sendo mudada, sendo transformada. Ou quando você encontra uma pessoa que está possessa, e você põe as mãos sobre ela e declara a libertação, e Deus te usa como instrumento, como vaso, e você liberta aquela pessoa, você dá vida àquela pessoa, você dá ânimo àquela pessoa, você arranca de sobre ela as forças espirituais do mal e derrama sobre ela a graça e o Espírito Santo do Senhor. Você se torna esse canal de bênção para aquela pessoa, e você diz assim, poxa, como Deus me usou, será que eu mereço ser tão usado por Deus? Irmão, como isso é gratificante, irmãos. Você não imagina como isso é tão gratificante para mim? Quando eu sou usado, quando eu sou instrumento de Deus e que eu vejo que Deus me usou, que eu fui um instrumento de cura para uma pessoa, que eu orei pelaquela pessoa e Deus, através de mim,
eu fui um canal de Deus para aquela vida e aquela vida foi restaurada, aquela vida foi sarada, aquela vida foi curada. Como Deus me usou. Irmãos, eu paro diante disso e eu digo assim, ó, meu Deus, como Elias, diante disso aqui, ele ficou tão agraciado de Deus ter usado ele de tal forma, ter usado ele diante de 450 profetas, ele apenas um. Mas eu quero dizer para você, irmãos, Baal tinha 450, o Senhor apenas tinha um. E isso é uma prova que Deus não olha para a quantidade, Deus olha para a qualidade que está dentro de você, irmãos. Não importa, irmão, que você passe o dia todo, como ontem, antes de ontem, pastor Mille pregou. Não importa que você entre no quarto para passar uma hora orando e você para atender o telefone, para atender o WhatsApp, você para alguém que te chamou e essa hora ela não é integral. Que você passe apenas 15 minutos, como o pastor Miller falou. O 15 minutos, se for 15 minutos integral, irmãos, é esse que Deus valoriza. Deus, ele não vai valorizar a hora que você passou de uma forma relaxadamente, de uma forma dividida. Deus, quando ele te usa, ele não te usa pela metade. Deus, quando te dá as bênçãos, Deus não te dá pela metade. Deus, quando te dá a vitória, Deus não te dá pela metade. Deus é o Deus integral. Deus é o Deus da integralidade. E Deus quer te dar as coisas integral, irmãos. Amém ou não? Então, irmão, se eu quero o melhor de Deus para a minha vida, eu preciso dar o meu melhor para Deus. Todo aquilo que nós damos, nós recebemos. Se você quer receber de Deus, aprenda a dar. Dê o teu melhor para Deus. Que Deus, ele vai abrir os céus sobre a tua vida e você vai se surpreender com a grandeza que Deus vai derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Irmãos, e através de você, muitas pessoas da tua família, até que não é do Senhor, ele recebe bênçãos, ele é protegido, porque o Senhor, por amor a ti, ele abençoa a tua parentela, ele abençoa a tua descendência. Assim Deus fez com Abraão. Olha a promessa de Deus com Abraão. Deus, ele prometeu para Abraão que abençoava Abraão, abençoava a sua família, abençoava a sua parentela e dele seria bendita toda a família da terra. Eu herdo isso, essa promessa que foi feita para Abraão. Que eu não sou parente, não sou aderente, não conheci há milhões de anos, mas eu sei que Abraão foi o pai da fé. Amém ou não? E eu herdo isso de Abraão. Se você quer o melhor de Deus, dê o teu melhor para Deus. Era isso que Elias, esse era o segredo que Elias, ele teve êxito diante dos 450, porque Deus não olhou para a quantidade, mas Deus olhou para a quantidade, para a qualidade. A qualidade que tinha em Elias era uma qualidade de excelência. E eu preciso ter dentro de mim, para o meu Deus, a qualidade de excelência. Porque Deus, ele é Deus de excelência. Amém ou não, irmãos? E é isso que Deus quer para a minha vida e para a tua vida, irmãos. É que nós sejamos integral diante dele. Porque ele vai agir de forma surpreendente nas nossas vidas. Amém ou não? A outra coisa, irmãos, que nos chama a atenção é que Elias, ele era um homem de oração. Elias também, diante das suas diversidades, diante de seus desafios, Elias, ele foi um homem ao qual Deus abençoou em todas as formas de sua vida. Quando você
é homem de oração, mulher de oração, Deus sustenta a tua casa, Deus sustenta os teus princípios, Deus sustenta a promessa a qual Ele fez para ti. Deus, Ele é um Deus provedor, e Deus, a todo momento, Deus estava provendo sobre a vida de Elias. Quando Elias, ele escapou de Jezabel, e que Elias foi para a caverna, o Senhor manteve Elias, o Senhor alimentou Elias, o Senhor estava provendo na vida de Elias. Irmãos, e há uma palavra muito tremenda, é que nenhum justo mendiga o pão, e a prova nós possamos ver, não é? Em 1 Reis 17, 15 a 16, ele vai exatamente falar que quando Elias, ele estava lá no Jordão que secou, e que ele voltou, e Deus direcionou ele, vinha até a casa daquela viúva, e ele pediu àquela viúva que desse água para beber, e em seguida ele pediu pão para se alimentar, e aquela viúva, ela olha para Elias e diz assim: olha, eu não tenho nada senão um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. E Elias, e eu irei fazer um bolo para a qual eu coma com meu filho e nós morramos. Mas, queridos, esse era o pensamento que a viúva tinha. Mas o pensamento que Deus tinha colocado no coração de Elias era o pensamento de suprir, de abundância, de prosperidade, de crescimento. E Deus, Ele tem isso para aqueles que o buscam, aqueles que o temem, aqueles que têm reverência diante do Senhor. E o texto, ele diz que Elias, ele pega aquela farinha, Elias manda ela pegar aquela farinha, aquele azeite e fazer um bolo. E quando aquela mulher faz o bolo, ele diz assim: primeiro dê para mim. Muito ousado, né? Como muito egoísta. Mas não, irmãos. Elias estava debaixo de um princípio da palavra de Deus. E quando Deus, ele delega um princípio de palavra, irmãos, é porque Deus, Ele quer te honrar em cima daquela palavra, diante daquela palavra. Não queira ter dó, ter pena. Não, irmãos. No momento Elias sabia que a pobreza, a miséria estava sobre aquela casa. Mas Deus queria fazer algo diferente. E Elias, ele disse: não, faça primeiramente para mim. E a mulher fez o pão e primeiro serviu a Elias. Quando Elias, ele recebe aquele pão e come, Deus opera um milagre tremendo, que a farinha a farinha e o azeite dela nunca mais terminou. Irmão, isso até hoje ainda tem. Se você for lá, você vai comer. Você vai comer bolo, vai comer o azeite, enfim. Amém ou não? Mas só para os que creem, amém? Irmãos, Deus, Ele é Deus de prover. E quando, irmãos, nós temos intimidade, quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós nos damos diante do Senhor, quando nós temos essa característica que Elias teve até aqui, o Senhor, Ele nos abençoa, o Senhor, Ele move os céus sobre as nossas vidas, as bênçãos do Senhor são derramadas sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque Deus, irmão, Ele é Pai, Deus é provedor, Deus é misericordioso. E Deus, Ele permanece com os céus abertos para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem, para aqueles que se colocam diante do Senhor com integridade, aqueles que dizem assim: Senhor, eu estou me dando diante de Ti como oferta. Então, irmãos, é o segundo segredo da vitória de Elias ser vitorioso diante dos seus desafios. Muitas vezes a gente lê o texto, a gente acha que é uma coisa assim, então, é porque Elias era profeta. Ô, irmãos, não só porque Elias era profeta. Que a palavra diz, que nós lemos aqui, em Tiago 5, que Elias era homem sujeito às mesmas inclinações que eu e você. Mas algo diferente tinha em Elias.
homem de oração, homem de busca, homem que se dava ao Senhor por inteiro e um homem que tinha uma confiança, irmãos. Nós não teremos êxito diante dos nossos desafios se a nossa confiança ela não for total no Senhor. Porque Deus ele não age na incerteza, meu irmão. Eu sempre tenho isso comigo. Deus ele não age na dúvida. Deus ele não age na minha vida. Deus não age na tua vida. Se eu peço, será? Se, irmãos, se e será, irmãos, isso é um vocabulário do inferno. Isso é um vocabulário de incrédulo. Nunca coloque diante dos teus desafios, será e se. Essas duas palavras, se. Se Deus me ajudasse, se Deus me abençoasse, irmão, você já está impossibilitando o agir de Deus na tua vida. Você já está impossibilitando o melhor de Deus te alcançar. Porque você está colocando um Deus duvidoso, um Deus metade. E Deus ele não é metade, Deus ele é inteiro, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é poderoso. Se ele diz assim, posso em todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece? O meu Deus. Então, se é o meu Deus que me fortalece, eu não posso a metade das coisas, eu posso todas as coisas. Se a minha confiança, irmão, ela não é total, a coisa não dá certo. A coisa não flui. A coisa não deslancha. Se você quer ser vitorioso nos teus desafios, coloque diante do Senhor crendo. Crendo. Não seja como jogador de loteria. Vou fazer uma fé para ver se dá. Vou fazer uma fezinha ali para ver se dá. Irmão, isso é discurso de capeta, de diabo, de demônio. Não é de gente, de servo de Deus, não. Me desculpe, me perdoe. Mas esse discurso é de incrédulo. Quando eu quero conquistar os meus objetivos, irmão, eu coloco nas mãos do Senhor e eu descanso o meu coração. Não permito a ansiedade ocupar o lugar da minha fé. Porque a ansiedade ela vai tomar, ela vai roubar, ela vai me levar a ser incrédulo. Sabe por quê? Porque vai passar um dia, vai passar 2, vai passar 3, vai passar uma semana, vai passar um mês, eu não vou ver a resposta. E eu vou começar a dizer, será que Deus ouviu? Será que eu sou merecedor? Não, irmãos. Eu peço, coloco diante do Senhor e descanso no Senhor. Eu descanso no Senhor porque eu confio no Deus que eu pedi, no Deus que eu sirvo, porque Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu pedi, daquilo que eu imaginei, daquilo que eu sonhei. Porque antes de eu sonhar, Ele já tinha sonhado por mim. Ele já tinha sonhado por você. Então, irmãos, aprenda a confiar. Aprenda a confiar de uma forma, irmãos, a qual você não desconfia, não tira a credibilidade da tua crença. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, as coisas que ainda não existem. Mas você precisa acreditar e fazer com que ela venha a existir. E ela vai existir em nome de Jesus na tua vida. Ela vai existir em nome de Jesus na tua vida. Faça materializar na tua vida, porque é Deus que vai agir para que materialize na tua vida, mas através da tua fé sem duvidar. Amém ou não? E Deus ele vai agir em nome de Jesus. Deus vai agir, irmãos. Creia que Deus vai agir. Qual é o desafio que você está enfrentando agora? Muitas vezes, irmãos, muitos estão passando por um desafio de uma enfermidade. Muitos estão passando por um desafio de um casamento. Muitos estão passando por um desafio de um filho, de uma filha, de um relacionamento.
de um emprego, de uma empresa. Irmãos, são desafios que está a cada dia nos desafiando. E cabe eu e você, irmãos, orarmos, entregarmos diante do Senhor. Agora confia, irmãos, não seja como criança. Eu te dou e tomo. Porque quando eu entrego ao Senhor, irmão, e eu duvido, eu estou tomando da mão do Senhor. Eu estou tirando da mão do Senhor aquilo que eu entreguei. Se eu entreguei, eu preciso confiar. Eu preciso descansar. Se você não descansa, irmão, Deus não te dá vitória. Quando nós lemos esse texto aqui de Elias, e Elias ele começa aqui, olha como Elias faz a coisa. Elias manda primeiro os profetas escolher o bezerro que queria. Elias manda primeiro o profeta fazer o seu altar. Elias manda primeiro tudo ele fazer o que quisesse. Ele diz assim, eu fico por último, não tem problema, escolha o que você quiser, pode escolher o bezerro. O texto diz que Elias mandou os profetas de Baal escolher o bezerro. Elias poderia dizer assim, esse bezerro aqui, não, esse aqui é o meu, agora esse é o seu. Ele poderia determinar, mas Elias, irmãos, tinha uma confiança tão em Deus, que Elias deixou com que os profetas escolhessem. Os profetas fizeram. E o texto, ele nos mostra que Elias ainda fez chacota com a cara dos profetas. Esse cara é louco, né? Porque ele era um, mas tinha 450 adversário a Elias. Seria 450 no time contra um. Era um jogo de 450 contra um. Mas no mundo espiritual, a realidade seria outra. Seria 450 contra um exército inumeroso, irmãos, porque os anjos do Senhor estavam sobre a vida de Elias, e esses mesmos anjos do Senhor estão na tua guerra, estão nos teus desafios, estão nas tuas batalhas, e eles estão aí guerreando para te dar a vitória. Os teus desafios já são conquistados, já são vitória na tua vida em nome de Jesus. Amém ou não? Ali o povo ele via com os olhos humanos, mas Elias ele via com os olhos espiritual. Ele sabia que ele não era um, ele sabia que ele não estava apenas sozinho, porque Elias via o exército inumeroso de anjos do Senhor ao seu redor, guerreando e lhe dando a vitória em nome de Jesus. Essa era a visão de Elias. Os profetas de Baal agiam no que eles estavam vendo, mas Elias ele agia no que ele via do mundo espiritual, não nas coisas que ali os olhos carnais dele contemplavam. Amém ou não? E eu e você, irmão, nós precisamos crer dessa forma. É isso que nos leva à vitória, é isso que nos leva, eu e você, sair vitoriosos diante dos nossos desafios. Esse mesmo Elias, irmãos, esse mesmo Elias, cheio de intimidade de Deus, cheio de tantos milagres que ele operou diante do povo, esse mesmo Elias, no dia que ele baixou a sua guarda de orar, ele começou a perder as suas batalhas e as suas guerras. Quando o bispo ele falou, nós iremos fazer a campanha, não é porque nós estamos atribulados, mas é porque nós iremos permanecer fortes, guardados, fazer a nossa dispensa de oração para no dia que o mal vir, nós já estamos prontos para a vitória. Eu entendi a mensagem do bispo. Eu digo, poxa, Deus falou tremendamente aqui com o bispo.
E ele disse assim: nós iremos fazer os desafios de Elias. E eu entendi. Irmãos, se eu e você nós queremos, irmãos, nós precisamos sermos pessoas precavidas. Se você não precaver as coisas, irmãos, você não antecipar as coisas, você, irmão, pode cometer os mesmos erros daquele que cometeu muitas vitórias. Aí você vai dizer: ô Adailson, será que você e eu, a gente não pode cometer? Pode, irmãos. Amanhã, quando eu e você nós baixamos a nossa guarda, irmãos, tenha certeza que eu e você nós começamos a perder as guerras. Começamos a perder os desafios. Começamos a perder as nossas batalhas. Amém ou não? Elias, quando ele buscava o Senhor, Elias, ele se colocava diante do Senhor, Elias tomava aquela posição, Deus, ele sempre dava a vitória diante de Elias. Mas no dia que Elias baixou a sua guarda, deixou ele ser frustrado, ele ser oprimido por Jezabel, e ele baixa a sua guarda, Elias ele desaba, Elias ele passa a ser um homem como qualquer um outro, sem nada desse poder de Deus sobre a vida dele. Agora, por que tal coisa aconteceu com a vida de Elias? Porque Elias, irmãos, diante de todos os desafios, o qual ele deveria persistir, que era um dos menores, ele baixou a sua guarda. E eu e você, irmãos, aprenda isso. Quando eu e você nós estamos bem, estamos fortes, é o momento que eu e você nós precisamos mais vigiar. É o momento que eu e você nós precisamos buscar mais do Senhor. Porque o nosso adversário, irmãos, mas quanto vê eu e você forte, mas eu e você cheio do poder de Deus, eu e você sendo instrumento de Deus, é o momento que ele mais está insatisfeito e ele faz as investidas para poder nos tirar do propósito, para nos tirar dos desafios de Deus, para tirar do alvo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. E quando Elias ele baixou a guarda, Elias ele começou a perder. Elias teve que fugir, Elias teve que ir para a caverna, ser alimentado por povo, ser alimentado pelo corvo, ser alimentado pelos anjos. E Deus foi tão bom, tão misericordioso, que Deus ainda cuidou de Elias, mesmo sendo um homem refugiado, recanteado, se colocou na caverna. Irmão, Deus ele não quer nenhum de nós na caverna. Deus quer eu e você diante dos desafios, vencendo cada um deles e tendo a vitória em nome de Jesus. Há lições na vida de Elias que servem de exemplos e de aprendizado. Os que Elias ganhou e os que Elias perdeu. Nós aprendemos com os acertos e aprendemos com os erros. Amém ou não? Quando nós aprendemos, irmão, com os erros, nós abrimos os nossos olhos. Olha, pode acontecer comigo. Olha, aconteceu com Elias e não vai acontecer comigo? Vai, irmão, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Mas, irmãos, nós precisamos. Uma coisa que eu admiro muito do bispo é que ele gosta de precaver as coisas. Sempre ele diz, estamos em tempo de paz. Se estamos em tempo de paz, nós temos que redobrar nossa atenção, nós temos que erguer os nossos muros, nós temos que entrar em oração, nós temos que buscar mais. Sabe por quê, irmãos? No tempo de paz, o maligno ele se levanta, irmão, para tirar a nossa paz, porque esse é o projeto do mal. É agir na vida daqueles que estão em paz, daqueles que estão avançando, que estão diante dos desafios, tem no Êxodo. Se a palavra do Senhor ela diz que o diabo ele veio senão para matar, roubar e destruir. Você acha que o ladrão vai roubar quem não tem? De maneira nenhuma.
Ladrão nenhum vai roubar quem não tem. Ele vai roubar o quê? Então, irmão, se o diabo ele está armando a estratégia para roubar, porque você tem a graça de Deus, você tem os desafios de Deus, você tem o poder de Deus, você tem uma vida com Deus, você tem as vitórias de Deus, você tem aquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida, você está crescendo, você está avançando, você está se destacando, diante dos desafios, você está tendo vitória. Isso o diabo ele se levanta porque ele não está satisfeito com a tua vitória. Assim como ele se levantou contra a vida de Elias, mas em nome de Jesus, irmão, eu e você, nós precisamos estar aptos diante do mal, diante da presença do Senhor, buscando a cada dia para nos fortalecer, para nos precaver da chegada do maligno, das investidas do maligno, para que os nossos desafios no Senhor, todos eles são vitoriosos em nome de Jesus. Amém ou não? Quantos creem, diga aleluia. Amém ou não? Glória a Deus. Diga comigo assim, ó. Diga, eu vou me precaver em oração e em jejum nos tempos de paz, porque eu farei o melhor de Deus na minha vida, para quando o maligno vir, eu estar diante do Senhor firme e forte e vencer ele em nome de Jesus. Amém ou não? E eu e você, nós iremos vencer em nome de Jesus. Amém ou não, irmãos? Deus, ele é tremendo e é poderoso. Amém? Aleluia. Então, irmãos, eu e você, nós precisamos ter uma vida de oração. Eu e você, nós precisamos nos precaver nos tempos de paz para que eu e você, nós vençamos os desafios que Deus tem nos colocado e romper todos aqueles que o maligno tem colocado como oposição nas nossas vidas e nós ter as vitórias sobre eles em nome de Jesus. Amém? E Deus, querido, ele quer te usar e vai te usar, e você vai ser um instrumento, você vai ser um Elias para restaurar o altar de muitas outras pessoas em nome de Jesus. Quantos tomam posse disso? Diga aleluia, diga glória a Deus, diga eu tomo nessa noite a posse do altar de Deus na minha vida, para que eu seja um restaurador de altar na vida de outras pessoas. Eu serei, diga comigo, eu serei um instrumento de bênçãos de Deus para esta terra, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e que Deus nos dê uma noite de excelência em nome de Jesus e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando, finalizando. Amém, irmãos? Quero agradecer a cada um de vocês que participaram comigo, que ouviram, que leram, que tomaram posse da palavra de Deus na sua vida, e Deus vai fazer o melhor, Deus vai fazer de você um canal de bênção, Deus vai fazer de você o Elias que essa terra precisa, o Elias que transforma, que sara, que cura, que restaura, que liberta vidas em nome de Jesus. Amém? Quantos tomam posse, diga aleluia. Amém? Deus, na autoridade do nome de Jesus, meu Pai, eu quero abençoar cada um dos teus filhos. Eu quero abençoar, meu Deus, a tua igreja. Meu Deus, cada um dos teus filhos que aqui, meu Pai, ouviram o Senhor, participaram dessa live, meu Pai. Que as bênçãos do Senhor possam estar sobre cada um. Que os anjos do Senhor possam cercar a sua casa, a sua vida, a sua família. Meu Deus, aqueles que se encontram, meu Pai, enfermo, que o Espírito de cura do Senhor, o bálsamo de cura do Senhor possa ser derramado nessa noite, meu Pai, trazendo a restauração, trazendo a cura, meu Pai, total e completa, meu Deus. Assim eu oro, meu Deus, os casais, meu Pai, que está em desavença, meu Pai, que a tua paz, que excede todo entendimento, possa adentrar, Senhor, nesse lar, nessa vida, nessa família, trazendo a união, trazendo a paz, trazendo, Deus, a restauração, Deus, total e completa. Pai, eu abençoo cada um dos teus filhos com todas as sortes de bênçãos, meu Pai, que provém do teu trono, meu Pai, em nome de Jesus. Assim, Deus, eu abençoo em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E lembrando cada um de nós que
Você é livre para ofertar, dizimar, né? Eu acho que alguns de nós já temos o Pix da comunidade Rehoboth. Faça sua transferência, faça seu Pix, dizime, oferte, para que essa comunidade ela possa estar sendo o Elias que restaura vidas, restaura casamento, cura, sara, liberta, que é canal de bênção na terra para muitas vidas em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê um sono tranquilo em nome de Jesus. Amém? Até a próxima. Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém?